Meu nome é Adriane, sou pastora desta igreja junto com o pastor Fernando. E sou mãe daquela menininha que estava cantando ali, a Fernanda, uma delas, né? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 119, a partir do versículo 6. Quero apenas dar alguns conselhos para vocês. Eu amo o livro de Salmos. A maioria deles são de Davi. E a gente vê que todos aqueles que compõem o livro de Salmos são como Davi. Também tem aquela sede de Deus, né? Também tem aquele desejo pela presença de Deus. E isso é maravilhoso. Temos que andar com quem tem sede de Deus, com quem proclama a palavra do Senhor, com quem tem intimidade com Deus, porque isso transfere para a gente, né? Posso ler? Amém? Diz assim, a partir do 5. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os seus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegre com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra, Senhor, por esta orientação, ó Deus querido, pelo clamor, Senhor, ó Deus, que nós encontramos aqui o desejo no coração desta pessoa de andar segundo a tua vontade, de purificar o seu caminho, de fazer as melhores escolhas. E o Senhor deixou como testemunho para nós, Deus, que cada uma dessas palavras fique gravada na nossa mente e no nosso coração, e sirva, Senhor, ó Deus, de prumo para as nossas vidas. Nós te adoramos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém? Podeis assentar. Este foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na rede de jovens. Eu me converti com 18 anos. Na verdade, eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus com 15. Mas por 3 anos mais ou menos, eu fiquei meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. E esse meio lá, meio cá, não é aprontando no mundo não, porque eu tive uma educação bem rígida, e agradeço a Deus por isso, porque na minha época, hoje a gente vê a diferença daquele tempo para o tempo de hoje, porque antigamente, por exemplo, se a gente como criança era mal educado, ou tinha um comportamento, digamos assim, inadequado, a gente recebia correção, a gente recebia disciplina, a gente recebia conselhos. Hoje, se uma criança é mal educada, ou se uma criança não tem uma conduta, ela recebe diagnóstico, infelizmente. Hoje ela não recebe correção, hoje ela não recebe conselho, não, ela recebe um diagnóstico, é TDAH, é hiperativa, é isso e aquilo, e ela cresce, infelizmente, sem disciplina, sem correção. Eu estava vendo uma reportagem que hoje as grandes empresas estão tendo muita dificuldade em contratar essa nova geração, porque é uma nova geração de jovens casca de ovo, qualquer coisinha está quebrando, está fraco, sabe?
não aceita se submeter a patrões, a disciplinas, a ordens. Eu ouvi um especialista dizendo que esse crescente no empreendedorismo, na verdade, não é porque a pessoa quer, na verdade, sim, simplesmente empreender, ser um empresário ou empresária, é porque ela não quer ser, ela quer ser seu próprio patrão, ela não quer se submeter a ninguém. E aí a gente vê muitas vezes que o mesmo volume de pessoas que empreendem não é o mesmo volume de pessoas de sucesso. Porque mesmo para empreender, você tem que ter disciplina, você tem que ter maturidade, você tem que ter responsabilidade. E é o que a gente precisa entender. E isso acaba o quê? Refletindo na igreja. Por quê? Porque filhos obedientes não têm nenhuma dificuldade em obedecer o pastor, obedecer o professor, obedecer às autoridades no geral. Por quê? Porque ela aprendeu a autoridade dentro de casa. Então, qual é o que me chamou muito a atenção? Como manter puro. Eu fiquei assim tão maravilhada de saber como Deus me ama e como Deus ama vocês. Como Deus deseja que a gente faça as melhores escolhas. E eu aprendi com o meu pastor que as melhores escolhas são aquelas escolhas que também são colocadas em práticas no momento certo, na hora certa. Como que um jovem vai manter puro o seu caminho? O que leva um jovem ou uma jovem temer ao Senhor, ter um proceder, seja em que área for, de maneira correta, temendo ao Senhor? Sabe, pensando na pureza da sua vida, na pureza do seu coração. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Você já parou para pensar? O brasileiro não pensa muito nisso não, porque infelizmente não há muito respeito na hora de se enterrar uma pessoa. Se eu for lá no cemitério da saudade, eu não vou saber mais nem onde meu pai foi enterrado. Não tem disciplina, não tem uma organização, não tem sabe? Nos Estados Unidos se pensa mais sobre isso. Inclusive, a gente assiste filme, né? Vê os enterros, dá vontade até de ir lá para o cemitério, né? Sentar e ficar meditando um pouco. É tão bonito, é tão assim, que dá vontade de você ir para lá passear. Aqui, sangue e fogo, mal, a gente consegue ir para homenagear uma pessoa que morre, de tão feio que a maioria é. Então, mas sempre que eu vejo, eu fico pensando, se eu partir, o que eu gostaria que escrevesse na minha lápide? Você já parou para pensar nisso? Ou, se eu não escolher, pelo seu proceder, pela maneira como você viveu, o que você acha que alguém escreveria a seu respeito? Eu gostaria muito, e eu luto para isso, caso aconteça, que esteja escrito: jaz aqui uma mulher de Deus, jaz aqui uma mulher que teve experiência com Deus, que entregou o seu caminho ao Senhor e confiou nele, e ele fez. Nós precisamos, irmãos, se eu perguntar para vocês, o que Deus espera dos jovens? O que Deus espera de você? O que você está disposto a fazer para manter puro o seu caminho? Você precisa pensar nisso, todos os dias, um dia de cada vez. Se você tem, cada jovem tem uma dificuldade. Eu falo muito aqui, olha, Deus tem muita expectativa na vida de vocês. Quando Paulo fala, vós sois forte, Paulo estava motivando o jovem a que pensamento? Você é forte. Qual é o pensamento dessa geração atual? O que tem refletido em muitos jovens que você encontra por aí? Fraqueza. Fraqueza diante da vida, não sabem o que querem ser.
A maioria quer ser influência, porque não precisa estudar, não precisa fazer nada. Mas até para ser influência, eu acho que eles deveriam pensar, e o cristão tem que pensar também. Eu queria que vocês quisessem ser influência, mas não deixar de trabalhar. Eu queria que todos vocês pensassem: eu quero ser influenciadora, eu quero ser influenciador. Mas como? Por onde eu passar, vão saber que está passando um jovem de Deus. Quando você estiver namorando, que os seus amigos vejam um namoro santo, que os seus amigos vejam a testemunha que você é. Não preocupa se eles vão zombar de você, se eles vão, achar que você é ultrapassado. Você vai dizer: não, eu não sou ultrapassado, eu me preocupo em como manter puro o meu caminho, sabe? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vocês já leram esse versículo muitas e muitas vezes, mas aqui está falando com vocês uma jovem de cabelos brancos, uma jovem que tem experiência, que o que você sente, eu já senti. Claro que alguns sentem mais do que eu sentia, então vai ter uma luta um pouco maior que a minha, mas você é forte, você pode lidar com as questões. É claro que é muito desafiador no tempo de hoje, muito mais desafiador do que no meu tempo, mas você é forte, você nasceu no dia certo, você nasceu no dia exato. Será que você nasceu num tempo errado, num tempo em que você não poderia vencer? Não, na presença de Deus você pode vencer. Você tem que acordar todos os dias da sua vida. Quando você for escovar, quem aqui escova dente olhando no espelho? Levanta a mão. Eu acho que a maioria. Se tem alguém aqui que não escova os dentes olhando no espelho, passa a escovar os dentes olhando no espelho. Olhe bem nos olhos daquela pessoa que está no espelho e fala: você é forte, você já venceu o maligno. Deus sempre fala como se já tivesse acontecido. Por quê? Por causa da vitória de Jesus na cruz. Se você tomar posse da obra de Jesus pela sua vida, você vence. Você vai fugir da tentação, você vai fugir. Você tem que entender que você precisa viver com os pés aqui na terra, mas com a sua visão no alto, em Deus. E você pode vencer. Quando vier uma situação tentadora na sua vida, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. E quando Ele tocar no seu coração, obedeça. Quando você for fazer algo que você sabe que vai entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo vai tocar em você. Escolha obedecer a Ele. Escolha obedecer a Ele, mesmo que te custe muito, escolha obedecer a Ele. Amém? Amém? O que Deus espera dos jovens? Abre para mim, por favor, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Vamos parar aqui um pouquinho. Se você for exemplo para os fiéis, mesmo que você seja jovem, você não vai ser desprezado. Você não vai ser desprezado. Eu renunciei a muitas coisas na minha vida quando eu tinha a idade de vocês, e hoje eu agradeço a Deus, porque eu teria perdido todas as bênçãos que eu tenho na minha vida, se eu não tivesse obedecido ao Senhor. Então, quando a gente é jovem, eu já fui jovem, a gente é muito imediatista, a gente quer tudo rápido demais, mas que coisa da juventude mesmo, aquela coisa afoita, aquela coisa entusiasmada. Se bem que hoje eu acho que está faltando um pouco de entusiasmo nos jovens. Vocês podem ser mais extravagantes, mais entusiasmados, em nome de Jesus. Porque eu já falei, mas tem gente aqui que não sabe, eu sou de uma época de jovem, que jovem na igreja era só eu e a minha cunhada. Mas eu me vestia melhor do que eu estou hoje, para ir para a rede de jovens.
Porque hoje eu já estou assim, jovem de cabelo branco, eu não consigo usar os escarpãs que eu usava na época. Eu ia, um sábado pregava para ela, no outro sábado ela pregava para mim. E pessoas seguiam a gente para saber onde a gente ia todo sábado. Porque a gente passava todo sábado na mesma hora e a gente não tinha carro, a gente ia a pé, subia 2 jovens, toda arrumada, para ir para a rede de jovens. E nós ganhamos alguns jovens para Jesus que ainda estão na igreja até hoje por conta disso. Porque eles viram, uai, ela trabalhava no Carrefour, eu trabalhava na Americana, a gente chegava cansado. A gente vinha pendurado no ônibus, ela ia para a minha casa, porque se ela fosse para a casa dela, não dava tempo para ela ir para a igreja. Então ela passava o final de semana na minha casa, porque já ficava, porque não é igual vocês aqui hoje não. Não tinha, a gente era o bombril, a gente era o faz tudo. Domingo tinha escola dominical, 2 horas tinha evangelismo, 5 horas a gente estava de volta na igreja. Então você calcula, a gente só ia em casa, tomava banho e voltava para a igreja. Mas graças a Deus que hoje vocês estão aqui. É fruto do quê? E vocês serão responsáveis por outros jovens que virão, porque Deus conta com vocês. E a gente, na nossa época era assim, o pastor falava assim, você não vai namorar. Às vezes a gente falava assim, pastor, eu não posso ir no culto, não, porque vai ter... Não, pastor, chegou o parente na minha casa, traz o parente. Você não está convidando o parente, não? Não, pastor, então a gente era o quê? Falava para o parente, vamos para a igreja comigo? Se ele falasse assim, não quero não, então você me desculpa, você me espera aí, porque eu preciso ir. Então toda a minha família sabia dos dias, horários dos meus compromissos com a igreja. Então se eles queriam ir na igreja, eles iam para a minha casa. Se eles não queriam, eles iam no outro dia. Por quê? Porque era uma coisa que eles sabiam que era importante para mim. As pessoas precisam saber o que é importante para você, sabe? Assim, assim, você lê o livro de Provérbios, jovens, leiam o livro de Provérbios. Hoje nós estamos no dia 8. Você ainda não leu, se você ainda não leu os 8 dias, leia até hoje e continua, um capítulo por dia. E repete isso todo ano, porque tem tanto conselho para os jovens ali. Tem tanta instrução para o jovem ali. O jovem, ali fala, se você está com problema sexual, não namore, porque você pode casar. E se você não pode casar, e você tem problema sexual, você vai viver abrasado? Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. E aí? É difícil? É, mas é um conselho como? Bom. Tudo tem a hora certa, vocês são tão jovens, tão novinhos. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar. O Salmo 128 fala quando é que você pode namorar. Vamos ler o primeiro versículo do Salmo 128? Mas a escolha é sua, a decisão é sua, não é minha. Vamos ver aqui o que diz o Salmo 128? Só para lembrar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Olha quantas coisas antes de falar da esposa. Primeiro você precisa temer o Senhor. E você precisa andar nos caminhos do Senhor. Você teme ao Senhor, anda nos caminhos, isso é para o homem. Você ama o Senhor? Teme ao Senhor? Anda nos caminhos do Senhor? Então agora começa a comer do fruto do seu trabalho. Você. Quando você puder se sustentar, comer do fruto do seu trabalho, ter realizações na sua vida, aí você vai ser feliz. Aí quando você estiver feliz, olha, como pastor, eu vou falar com vocês uma coisa, nesses 42 anos que eu vou fazer que eu sirvo ao Senhor, e não tinha título não, mas tem 42 anos que eu trabalho na obra do Senhor. Eu não tive tempo de ser nova convertida. Não tive. Eu já aceitei Jesus e já tinha que trabalhar. E eu tinha também o desejo de trabalhar. Preguei para todos os meus amigos
que eu tinha no mundo. Alguns quiseram, foram para a igreja, os que não quiseram, eu fiz a minha parte. Continuei tendo amizade sim, mas não andava mais com eles, porque não tinha como. Eles iam para lugares que eu não iria mais, e eles não queriam vir para onde eu estava. Então andarão dois juntos, se não houver acordo? Não tem como. Muita gente, muito jovem, tem muita dificuldade na igreja em servir ao Senhor, porque não abandonam muitas vezes as companhias erradas, não abandonam muitas vezes os lugares errados. E se tem uma coisa que entristece a Deus, são pés que se apressam para o mal. Então você tem que saber, você tem que mandar nos seus pezinhos. Você não vai para aí não, você vai voltar para cá. A carne está com vontade? Está querendo? Claro, ela é carne. Ela só vai se converter quando for transformada. Mas quem que tem que mandar nela? Quem que tem que controlar ela? Você aceitou Jesus, veio para a igreja, tem pouco tempo. O que você acha que o adversário, o diabo, vai fazer? Vai aparecer amigos que você não vê há muito tempo, te fazendo convites. Vai aparecer amigas, vai aparecer situações. Poxa, alguém que nunca lembrava de você, vai lembrar e vai vir. O que você tem que fazer? Eu quero manter puro o meu caminho. Olha, gosto muito de você, mas eu mudei de vida. Minha vida agora é outra. Entendeu? Porque eu sei, eu já tive a sua idade. Pessoas que às vezes nem gostavam de mim nada. Quando soube que eu aceitei Jesus, quando eu estava na turminha lá, Eric, nunca me convidava para festinha, para nada. Fazia acepção de mim. Quando eu aceitei Jesus, sabe, porque hoje eu não sei se tem, mas na minha época tinha muita diferença entre quem era negro e quem era branco, quem era pobre, quem era rico, e eu era pobre. Minha casa não tinha chuveiro. Se eu quisesse tomar um banho de chuveiro, eu ia na casa de uma amiga. Isso quando eu fazia o que ela queria. Porque se eu não fizesse, Samuel, o que ela queria, não tinha convite para tomar banho de chuveiro, não. E aí, o que aconteceu quando eu aceitei Jesus? Nem tudo que ela queria, eu poderia continuar fazendo. Então, eu perdi os banhos de chuveiro. Eu perdi os banhos de... Eu sou filha única. Eu morava do lado de uma casa que tinha 9. Era uma festa. Minha casa era um cemitério e a casa da minha vizinha era uma festa. Eu queria estar lá. Eu fui até muito abusada, não sexualmente, abusada na maneira de se tratar um ser humano por elas. Por quê? Porque elas sabiam que eu gostava de estar lá, de brincar, né? Aquela coisa toda. O que elas faziam? Elas abusavam de mim. Olha, minha mãe era cabeleireira, e então assim, eu sabia fazer tudo. Na minha época não era chapinha, era pente quente. Era um pente de ferro que você esquentava na boca do fogão e passava no cabelo. Eu sabia fazer, eu sabia pôr rolinho, eu sabia fazer um tanto de coisa, porque eu aprendi com a minha mãe. Eu era empregada delas, para poder ter a atenção delas, entendeu? E aí quando eu me converti, eu preguei para todas elas. Algumas aceitaram Jesus, estão em outras igrejas, mas as que não quiseram, hoje estão com uma vida, porque fizeram escolhas erradas. Então o que Deus espera de mim, mas principalmente de você jovem? Que você seja exemplo. Olha aqui. Ó, minha Bíblia voltou? Voltou, menina. Ó a Bíblia, você está desobediente. Não lembro de ter tirado você daqui não. Cadê? Peraí. 4:12. Deixa eu achar meu 12 aqui. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Exemplo de quê? Na palavra, diga comigo, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo. Seja exemplo. Sabe? É isso que a Bíblia, que
que Jesus está esperando de vocês. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Você pode pegar Timóteo como um exemplo, ele era jovem. E se ele venceu, você também pode vencer. Sabe? Vigie na maneira como você pensa, porque a maneira como você pensar, você vai tomar as suas decisões. Nem tudo que a gente pensa está de acordo com aquilo que Deus tem para a gente, às vezes naquele momento, porque Deus tem muitas coisas. Eu lembro do meu pastor falando comigo, a pastora Janete. Vocês acham? Hoje os jovens são muito independentes, e isso é muito ruim. Por quê? Porque na multidão de conselhos tem sabedoria. Na minha época, né, amor? Na nossa época, o pastor mandava mais do que nosso pai. O pai falava com a gente assim: você já falou para o seu pastor? O que seu pastor achou? Para depois ele falar alguma coisa. Por quê? Porque pai e pastor cuidavam juntos. Hoje não é assim. Mas eu quero te dizer, seja bom ouvinte. Analise o que você ouve, porque no final, quem vai tomar a decisão da sua vida é você. E a decisão que você tomar na sua vida, você vai ter que prosseguir. Tem coisas que a gente decide na nossa vida que são reversíveis, mas tem coisas que são irreversíveis, que você vai colher a consequência o resto da sua vida. E aí você, como pastor, vai ter que falar só o seguinte: aguenta, não perde sua salvação não, dá glória a Deus e caminha, porque a rédea da sua vida está na sua mão. Se você for uma pessoa que busca a Deus, que teme ao Senhor, que Deus tem o primeiro lugar na sua vida, você vai tomar as melhores decisões. As coisas difíceis que acontecerem, vão ser porque a gente tem aflições mesmo na vida, e isso é normal. Mas tem muitas coisas que, se a gente for parar para pensar, é consequência daquilo que a gente escolhe. Guarda a sua mente, guarda o seu coração. E hoje eu preciso falar: guarde os seus dedos. Guarde os seus dedos. Não seja seduzido pelo seu celular. Não seja seduzida pelas redes sociais. Não se iluda. O que está ali, a maior parte, é mentira. É mentira. Para te enganar, para te iludir. Não existe vida perfeita. Eu tenho visto muitos jovens com depressão, porque queria ter a vida da fulana de tal que ela vê no Instagram. É mentira. Ela tem luta, ela tem dificuldades, mas ela não vai mostrar isso para você. Ela vai mostrar coisas, sabe, que às vezes até de maneira ilícita ela conseguiu, e que você não vai poder fazer como ela para ter alguma coisa. Mas você tem um Deus que pode te dar. Você tem um Deus que te ama, que se preocupa com você. Olha, eu já passei fome não, mas já passei dificuldade. Eu não passei fome porque Deus não deixou. Deus mandava para mim. E quando eu não tinha o que comer, eu jejuava. Eu falava: ô Senhor, louvado seja teu nome, o Senhor quer que eu jejue hoje, então eu vou jejuar. Então eu gastava aquele tempo para buscar o Senhor. Eu não ia comer mesmo, sabe? E aí naquele período de jejum que eu e o pastor estávamos, batia alguém no nosso portão e Deus mandava alguma coisa para nós, e a gente dava graças a Deus. É melhor ter a presença de Deus, é melhor ter paz, é melhor saber que se Jesus voltar, tudo isso vai ficar para trás, do que você ceder à tentação. Amém? Cuidado, olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Olha, o que Deus espera de você?
que você espere o momento certo para as coisas, que você caminhe diante de Deus rumo à maturidade física e espiritual, que você ande de maneira santa, faça o bem, diga comigo, que eu ande de maneira santa, faça o bem e seja grato. Abre Hebreus 13:6 e nós vamos encerrar com esse versículo. Hebreus 13, versículo 6. Amém? Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha, Deus te dá força. A melhor fase, irmãos, é a juventude. O diabo conhece essa palavra, Gabi, da primeira palavra de Gênesis até a última palavra de Apocalipse. Ele sabe todas as promessas que tem à sua disposição. Ele sabe tudo que Deus tem preparado para quem for fiel a Ele. Por isso que é uma luta tão grande dedicar tempo em oração, em leitura. É algo espiritual, é uma batalha espiritual. Porque se você souber tudo que você pode, quem você é, e tudo que você tem direito, e tudo que Deus te promete, você vai vencer. Ele não tem medo de qualquer jovem, não. Ele tem medo do jovem cheio do Espírito Santo, do jovem que procura manter puro o seu caminho, do jovem de oração, do jovem da palavra de Deus, do jovem que está lá na praia, lá do outro lado, não tem ninguém da igreja, não tem ninguém que ele conhece, mas ele sabe, Deus está me vendo. Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe o que eu estou falando, o que eu estou bebendo, o que eu estou comendo, com quem eu estou. É Ele que você tem que temer, é a Deus. E o meu desejo nesta noite é que aumente o temor do Senhor no seu coração, que aumente a alegria do Senhor na sua vida. Venha para a casa do Senhor alegre, venha para a casa do Senhor fazendo algazarra, venha para a casa do Senhor extravagante, venha para a casa do Senhor, mesmo que tenha só mais uma pessoa aqui. Eu estou no lugar certo, na hora certa, e Deus conta comigo. Eu admiro muito alguns jovens aqui, que eu vejo que o que faz com alegria. Às vezes eu estou ali, eu comento com o pastor, eu falo assim, olha a alegria daquele jovem, olha a alegria daquela jovem. Às vezes você está lá atrás na mídia, ninguém está te vendo, tem gente que nem sabe que você vem no culto, porque nem olha para lá. Às vezes tem gente que pergunta, ai, cadê a Fernanda, ela está bem? Eu falo, ela lá, porque a mídia é esquecida, né? Todo mundo passa direto e a visão é aqui, mas lá Deus está te vendo. E é tão lindo você ver alguém lá atrás, quando está aqui o louvor, a pessoa está lá pondo a letra e está assim, ó. E na hora da oração ela está orando, ela ora até com o olho assim para ver se está precisando dela, mas ela está ali. Seja intenso, feche os seus olhos, seja intensa para Deus. Deus quer intensidade de você, Deus quer intensidade. Deus quer que tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como se fosse para Ele, porque é para Ele. Deus quer usar vocês, irmãos, jovens. Deus está reservando para a geração de vocês milagres, milagres feitos através da sua vida, e o adversário sabe disso, então ele quer te distrair, ele quer distrair você. Irmãos, pensa o que você pode fazer na obra do Senhor com essa força que você tem, com essa alegria que você tem, com essa disposição, porque o jovem ele tem força, ele tem vigor, ele tem saúde, ele tem criatividade, ele tem entusiasmo, ele tem tantas coisas. Para os velhos só sobra o sonho, só sobra sonhar, porque sonhar ele pode fazer deitado. Hoje eu estou aqui, mas eu fiquei 4 meses, Eric, sem ir na academia. Eu fui 2 dias, estou com a perna doendo, tive que tomar remédio. Não tenho mais o mesmo vigor, mesmo que eu queira.
Você não, se Deus falar assim, corre lá do outro lado, você tem força. Mas será que você tem ânimo? Será que é isso que você quer? Porque Deus não vai fazer nada que você não queira. Se você não quiser, eu tenho certeza que no final você vai saber tantas coisas que Deus tinha para você, e Ele vai falar, mas você não quis, minha filha. Você não vai perder sua salvação, mas você vai perder a oportunidade. Então, eu quero que você, o que você está disposto a fazer por amor a Jesus? Eu falo que temor do Senhor é você pensar em não fazer aquilo que levou Jesus para a cruz. Quando você pensa em mentir, você fala, nossa, foi a mentira que levou Jesus para a cruz. Quando você pensa em enganar, você fala, nossa, mas foi esse engano que levou Jesus para a cruz. Você pensa em usar o seu celular de maneira errada, você pensa, nossa, foi por causa disso que Jesus foi para a cruz. Se você viver com essa visão, você vai conseguir vencer muita coisa. Quando você for fazer, você fala, nossa, foi por causa disso que mataram o meu Jesus. Vai doer na sua carne. A sua carne vai pular de raiva, de vontade, mas você vai fazer. Eu não vou fazer, porque é um culto racional. Romanos 12 é um culto racional. Eu quero, mas não vou fazer. Jesus, eu quero. Jesus, eu gosto. Você pode dizer até, Jesus, eu amo isso, mas foi isso que levou o Senhor para a cruz. Então, se o Senhor foi crucificado, o Senhor matou a sua carne por amor a mim, eu vou crucificar a minha por amor a ti. Porque a Bíblia fala para nós crucificarmos as nossas carnes com as suas paixões. O que a Bíblia fala para o jovem? Não sucumbir nas paixões da sua carne. Não se deixe levar pelos desejos da sua carne, mas me busca que eu vou te ajudar. Diga, eu posso. Eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo, eu posso manter puro o meu caminho. Como, pastora? Um dia de cada vez. Eu posso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos por tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Senhor, e olhando para esses jovens, eu vejo evangelistas, eu vejo pastores, eu vejo mestres, eu vejo louvoristas, eu vejo instrumentistas, eu vejo mulheres cheias do teu Espírito, jovens que o Senhor levantou nesta geração, que o Senhor separou para o seu propósito, meu Deus. E muitas vezes o diabo, Senhor, ele vem nos distrair, ó Deus, aguçar, ó Deus, os desejos da nossa carne, Senhor, e ele vem nos oferecer facilidades, oportunidades, para que a gente não cumpra o propósito do Senhor, meu Deus. Mas que cada jovem aqui nessa noite saia com a certeza de que o Senhor tem um propósito na vida deles, que eles nasceram, eles foram separados, eles foram selados, meu Deus. E se eles buscarem a tua face, se eles ó Deus, se eles dobrarem os seus joelhos, meu Deus, buscando, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, meu Deus, me santifica, Espírito Santo, me ajuda. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida deles, meu Deus. A escolha, ó Senhor, está nas mãos deles. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, que sejam jovens cheios do teu Espírito Santo, meu Deus. Desperta neles o desejo pela tua palavra, meu Deus, desperta, porque está escrito na tua palavra que o Senhor opera tanto querer quanto efetuar. Então, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, ajuda eles, meu Deus, que o querer deles se encontrem com o querer do Senhor, meu Deus, e que as coisas espirituais sejam reveladas na vida deles, e que eles possam enxergar, Senhor, como eles são objetos do seu amor, e que grandes coisas eles podem fazer, meu Deus. Quando vier aquela voz soprando no ouvido, só um pouquinho, só hoje,
só dessa vez, meu Deus, que o teu Espírito Santo brade, ó Deus, no coração deles. É de pouquinho em pouquinho que as pessoas vão para o inferno, Senhor. É de pouquinho em pouquinho que muitas vezes, Senhor, ó Deus, perdem a bênção do Senhor. É de pouquinho em pouquinho. Ó Deus, que basta na nossa vida só um pouquinho, só hoje, só um golinho. E que nós venhamos, Senhor, ó Deus, manter puro a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminho, para estarmos agradando ao Senhor e na Tua presença. Deus, e opera milagres na vida desses jovens, Senhor. Opera milagres na vida desses jovens. Opera milagre em todas as áreas da vida deles. O Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas dificuldades, ó Deus, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor fica alegre quando nós somos fortes diante de uma circunstância. Esse versículo é uma espada de dois gumes. O Senhor fica alegre quando nós somos fortes em uma circunstância, e aí o Senhor renova a nossa força. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Guarda eles, como o salmista disse. Guarda eles, e que eles venham conhecer os teus preceitos, os teus mandamentos, porque está escrito que quando eles conhecerem, eles te glorificarão. Aleluias. Eu os abençoo, Senhor, nesta noite, em o nome de Jesus.